E aí, pessoal, beleza? É, Vamos falar então um pouquinho sobre como o brasileiro trata é, o mercado de carros em si, e principalmente sobre preconceitos com alguns carros, com algumas marcas. Bom, mas antes de entrar nesse assunto, só gostaria de reforçar o propósito desse canal aqui, que é trocar ideias sobre carros. Então, sobre os carros que eu uso para minha família ou que usaria para atender minha família. Por isso que o nome desse canal aqui é Carro Família, tá? É, e isso é o que guia a minha forma de pensar, tá? Eu procuro escolher ou pensar sobre os carros que me atenderiam da melhor forma, independente da marca ou nacionalidade, tá? Mas isto é a minha forma de pensar. E a minha forma de pensar não necessariamente seja a forma de pensar da grande maioria dos brasileiros, ou da grande maioria dos entusiastas por carros. Tá? O fato é, pessoal, que eu vejo com frequência, principalmente em redes sociais, que parece que brasileiro trata marcas de carro como se fossem torcidas de futebol, né? Você tem um cara lá da Toyota que ataca o cara da Volkswagen e vice-versa, ou o cara da GM que fala sobre a Honda, ou a Honda sobre a GM, ou seja, Honda contra a Toyota, que é uma das rivalidades que a gente sabe que tem, e por aí vai. É como se fosse um Grenal, um Grêmio versus Inter, ou um Fluminense versus Flamengo, um Palmeiras versus Corinthians, sei lá, enfim. A gente vê muito disso, né? E eu acho que esse tipo de situação muitas vezes faz com que contribua com que a gente tenha carros piores no nosso mercado. Claro que a gente sabe que a questão da nossa moeda desvalorizada, é, altos impostos, tudo isso faz com que o brasileiro tenha pague por carros, pague caro por carros inferiores ao que nós vemos em países mais desenvolvidos, né? Existe uma série de questões em torno disso. Mas nós consumidores também temos a nossa culpa. E eu acho que isso é uma verdade, tá? Porque nós brasileiros, o que eu vejo a grande maioria quando se vai em debate sobre um determinado modelo, é que existe muito esse clubismo, né? E não atenção ao produto. O que o produto tem a oferecer para que cada vez tenhamos carros melhores, independente da marca. Porque carro ele é uma ferramenta de certa forma utilizada para nos atender, né? Ele está para nos servir. Então acredito que temos que valorizar aqueles produtos que podem nos servir melhor, ser mais aderente à nossa realidade, tá? E algumas marcas a gente vê aí que se aproveitam da própria fama para trazer produtos inferiores para nós brasileiros e cobrar mais caro por isso, tá? Tu pega o mesmo produto lá fora, muitas vezes vem com uma suspensão melhor, vem com uma motorização melhor, e, e aí usam o discurso de que para reduzir custos para a realidade brasileira, mas quando na verdade às vezes tu tem ali uma outra marca é, que oferecem aqueles mesmos que oferecem essas questões melhor resolvidas, né? E isso acaba sendo pior pra gente, né? Acaba sendo pior pra gente. E, e a gente vê também muito preconceito contra determinadas marcas, como se fosse sempre daquele jeito, né? A gente vê muito preconceito contra marcas francesas e agora chinesas, né? Esses dias eu vi ali um comentário, vi uma matéria
sobre a nova versão do Peugeot 3008. E aí uma pessoa ali comentou, isso em questão de 3 anos vai estar valendo o mesmo valor de um Polo Trek, né? Tu vê que essa pessoa ela é completamente desinformada, porque a gente sabe aí que um 3008 pega um 3008 de 2020, nunca que tu vai encontrar por um preço de um Polo Trek. Mas isso revela uma coisa, né? De que as pessoas ficam com aquela imagem do passado, de que todos os carros daquela marca, no caso da Peugeot, que a gente sabia que tinha alta desvalorização, como se sempre desvalorizasse muito. E atualmente não é bem assim, né? Mas se criou o estigma e, claro, verdade seja dita, pessoas desinformadas vai ter em qualquer área, seja no mercado automobilístico, seja em qualquer tipo de mercado, a gente sempre vai ter pessoas ali desinformadas, né? Mas a gente sabe que tem muito disso, né? De pessoas que formaram aquele preconceito sobre a marca e não percebem que a realidade atual pode ser outra, né? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a própria, como vocês sabem, eu tenho um Tiggo 7 Pro e se me perguntassem 5 anos atrás se eu teria um carro da marca, eu não teria, mas eu não teria por não terem produtos que atendesse as minhas necessidades ou que tivesse a qualidade esperada. Se a gente vê ali carros da Chery de 10 anos atrás, era de qualidade muito duvidosa. Mas é importante deixar claro que evoluíram muito. E falo por experiência própria, de ter saído de um carro de uma marca tradicional, como eu tinha lá da Toyota. No carro anterior era o Corolla. Se eu fosse para um Corolla Cross, com certeza eu não teria um carro que me atendesse tão bem quanto o Tiggo 7 Pro. E aí fica essa questão na cabeça, né? Embora eu tenha feito este movimento, a gente sabe que o consumidor brasileiro, às vezes ele é muito conservador, tem a cabeça fechada, e eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta, aprender com a diversidade, né? A diversidade às vezes traz recursos novos, recursos mais interessantes, que pode atender melhor nossas famílias, atender nós mesmos, e falo isso por experiência própria. E eu acho que fica esse vídeo só para uma reflexão, uma troca de ideias aí com vocês. Comentem aí o que vocês acham, né? O que será que pode ser feito para mudar o nosso mercado, para que tenhamos carros melhores, para que o nosso público enxergue, priorize melhor aqueles produtos que verdadeiramente são melhores, né? Independente de nacionalidade, tá? Por falar em nacionalidade, eu vejo que principalmente existe aí o preconceito de carro chinês, né? Mas carro, ele é um artigo tecnológico, né? Eu sou profissional de tecnologia e com frequência me deparo de ficar surpreendido mesmo com que algum asiático produza de algum aplicativo, de alguma tecnologia nova. Realmente os chineses eles possuem uma capacidade de implementação, uma velocidade de implementação muito alta, que em determinados pontos aí oferece um nível de sofisticação tão alto que eu acho que nós ocidentais precisamos aprender e não enxergar com preconceito, tá? Temos que aprender para fazermos melhores, sermos melhores, aproveitar as ideias, juntar as ideias para fazermos coisas melhores, né? Eu pelo menos vejo dessa forma, sei que outras pessoas não veem, mas aí comentem o que vocês acham sobre isso, tá?
Mas voltando aí sobre a questão de carros, né? O que será que pode ser feito? Uma das coisas que eu acho que pode ser feita é com que mídia especializada e youtubers especializados priorizem mais e revelem mais aqueles produtos que não estão dentro de uma categoria, dentro que realmente as situações que a gente vê ali que acaba explorando o público brasileiro porque sabe que vão atrás daquela marca ou atrás daquela fama. Tem muita montadora que vive de fama e precificam seus produtos por causa da fama, mas os seus produtos não necessariamente valem aquilo que estão cobrando. E eu vejo que a mídia especializada, por entender, às vezes, muito youtuber, né, com receio de serem rechaçados ou criticados por aquela torcida, não frisarem que aquele produto não está à altura dos concorrentes e mesmo assim vendem mais do que os concorrentes que muitas vezes oferecem um produto melhor, tá? Essa é uma ideia, uma reflexão. Comentem aí o que vocês acham sobre isso, sobre as questões do mercado, o que nós brasileiros poderíamos fazer para ter carros melhores. É isso aí, forte abraço.